Vamos ler Marcos capítulo 6, versículo 30 até o 32. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, e queremos, meu Deus, que o Senhor fale hoje aos nossos corações, Pai. Abra os nossos corações e através do Teu Santo Espírito, Senhor, que o Senhor possa nos instruir segundo a Tua vontade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma coisa que eu senti falta aqui foi do banquinho, quando as crianças suas, né, desvantagem de ser pequeno. A nossa série, ela está falando sobre, hoje a mensagem é sobre recarregando as baterias. E como a gente tem andado cansado, né? Como a gente vive tempos de cansaço físico, cansaço mental, como a nossa rotina, ela suga a gente, né? E às vezes até a gente vai aprender, até quando a gente está parado, a nossa mente está trabalhando e a gente está sendo consumido por essas coisas, essa pressão do dia a dia. Então Marcos aqui, ele está falando, né, que os apóstolos eles se reuniram a Jesus, contaram tudo o que eles tinham feito e ensinado. E aqui a gente vê que tem uma trajetória. E lembrando disso, enquanto eu preparava esse sermão, essa mensagem, eu lembrei o quanto que a tecnologia ela veio para ajudar nossas vidas, né? Quantas coisas a gente vê que contribuem para retirar o nosso cansaço. Por exemplo, eu lembrei que algum tempo bem atrás, né, as pessoas ainda colocavam carta no correio. Eu acho que a única pessoa que faz isso aqui é a Ivane. Porque semana passada eu vi a Vanessa falar assim, a Ivane foi ali botar um negócio no correio. A gente não faz mais isso. Olha como você quer mandar uma mensagem, você rapidinho, né, você vai pelo celular, manda um e-mail, rapidinho você fala com a pessoa que está em Portugal. Outra coisa era os bancos, para pagar conta. As pessoas que não têm muita acessibilidade ainda com a tecnologia, ainda fazem, né, ainda pagam boletos em loteria. Eu não sei ainda como existe loteria. Eu acho que é só para jogos mesmo, né? Mas normalmente eu lembro quantas vezes que eu ia aqui na Caixa Econômica, porque minha conta é daqui, e às vezes eu ficava horas e horas numa fila, aí quando eu chegava no caixa, a menina falava assim, meu senhor, esse caixa aqui é só para só para cheque, por exemplo. Aí eu voltava para o outro caixa, ia procurar outra fila. E hoje é tudo mais fácil, né? Você consegue pagar um boleto, você consegue resolver tudinho. Então a gente vive em uma época em que tudo ficou muito mais rápido. Antigamente, uma carta, como eu falei, ela demorava muito tempo. Para fazer uma pesquisa, por exemplo, quem estuda aqui, a gente tinha que procurar uma biblioteca. Quando não tinha, você tinha que pegar um livro emprestado para fazer uma pesquisa. E hoje, né, a IA nem precisa mais ir no Google, né? Normalmente, esse Gemini aqui, que eu fico doido, ele fica escutando a conversa da gente. Ainda bem que eu desliguei a internet. Aí ele fala assim e começa a intrometer, né? E aí você está discutindo alguma coisa, logo já aparece a solução ali. Aí eu falo assim, o que você quer que eu... Ele pergunta, né? O que você quer que eu faça? Eu falo assim, se autodestrua. Porque eu não quero ficar, né, intrometendo na conversa da gente. Mas é isso aí. A tecnologia ela trouxe benefícios extraordinários e tornou a nossa vida muito mais prática. No entanto, existe um paradoxo. Mesmo economizando tempo em tantas tarefas, somos uma das gerações mais cansadas da história. E isso é fato. Foi o que eu falei logo no início, né? Estamos sempre correndo, sempre conectados, sempre respondendo mensagens. A nossa notificação, né? Normalmente eu deixo desligado, porque senão toda hora eu estou respondendo as pessoas e a gente acaba não trabalhando. Tá? Consumimos muitas informações e tentamos produzir muito mais. Mas nunca tivemos tantas ferramentas para facilitar a nossa vida, mas também nunca enfrentamos tantos níveis de ansiedade, estresse e esgotamento. Tem uma série que a gente gosta muito do The Chosen, né? Eu estava vendo alguns dias atrás, e aí tem uma série que o Simão Zelote, aquele grandão, mais forte, ele está lavando roupa num lago, não sei quem lembra desse episódio, ele está lavando roupa no lago com Judas. E eu achei interessante, né? Porque como ele é mais forte, ele pegava a roupa. Quem aqui, não sei, na infância, eu vim da roça,
eu não peguei esse tempo não, já tinha tanque já naquela época, mas as minhas avós, eles lavavam roupa no rio. Então, para lavar a roupa, eles pegavam a roupa e sentavam ela na pedra. E ele está fazendo isso. E o Judas, como ele é mais fraquinho, franzininho, né, ele ia tentar lavar a roupa e não conseguia. Eu achei muito interessante. Mas por que eu estou falando isso? Como eu falei de lavar roupa, né? Você sabia que antigamente, por exemplo, para lavar 10 quilos de roupa, igual tem uma máquina hoje que lava 10 quilos, nossas mães levavam mais ou menos 4 horas de trabalho. 4 horas de trabalho pesado, né? Porque lavava, ia no tanque, esfregava. Aí tinha um negócio que eu acho que chama quarar, né? Minha mãe fala assim, vou deixar a roupa quarar. Não sei se é essa linguagem mesmo. E deixava ali. Hoje em dia, uma máquina de lavar, ela faz esse mesmo trabalho 2 vezes, assim, se gastava 4 horas, hoje com 1 hora eu acho que lava, né? Mais ou menos 10 quilos de roupa. E a pergunta é, o que você faz com esse tempo que você economiza enquanto a máquina está lavando? O que a gente está fazendo com esse tempo? Normalmente a gente arranja outra coisa para botar no lugar. Essa máquina, essas tecnologias que estão na nossa casa, elas vieram para nos beneficiar, né? Tecnologia é tudo aquilo que causa que gera bem-estar na nossa vida, não é assim? Por exemplo, antigamente eu escrevia com lápis, depois vem a caneta, agora eu já digito, agora eu não preciso digitar mais, eu falo. E a gente só vai, né, diminuindo, né? As nossas habilidades vão sempre ficando para trás. E aí, a pergunta que eu fiz é essa, o que a gente faz com esse tempo? Então, normalmente, nós arranjamos outras coisas para fazer. E a gente vai fazendo isso com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso lado. Por exemplo, se o seu filho está muito parado, se ele está estudando, você já fala assim, eu acho que eu tenho que botar essa menina a fazer balé. Eu acho que você precisa fazer natação. E a criança já cresce nessa rotina, nesse estresse de ter que trabalhar. Então, nós ganhamos tempo com a tecnologia, mas preenchemos esse tempo com outras coisas que nos sobrecarregam. Elas tiram as nossas forças. Elas deixam a gente mais limitado. Certo? Por exemplo, meios de transporte. Agora é pura nostalgia, tá? Não sou muito nostálgico não, mas eu acho legal. Eu lembro, por exemplo, quando a SAF... Eu morava em Vila Betânia, eu só mudei de lado, que é Arlindo Vilasque, pertinho. Mas eu lembro quando a SAF, não sei, a Marta talvez vai lembrar, as pessoas, elas saíam daqui da igreja, se reuniam aqui, elas iam a pé lá para Vila Betânia, é mais ou menos 6 quilômetros. Elas passavam no pontilhão de ferro, onde o trem passa, e assim, embaixo tem um rio, por isso tem um pontilhão, né? Elas passavam ali, imagina um monte de senhoras passando num pontilhão de ferro para ir visitar, por exemplo, a minha mãe, visitar a dona Maria Inês, a Rosângela, as mulheres que estavam ali. E elas voltavam, o seu Samuel também. Samuel andava de bicicleta, Viana todinha, Cariacica, visitando os irmãos. Tá. Eu lembro um dia, eu lembro que há 20 anos atrás eu vinha para cá de bicicleta com a Elane, a gente não tinha carro ainda, o nosso meio de locomoção era esse. E era engraçado que quando a gente ia passar no pontilhão, a ponte alta, a Elane morrendo de medo, eu chegava, pegava a bicicleta minha, ia lá na frente, deixava a bicicleta lá, voltava no pontilhão, pegava a bicicleta dela, botava lá e depois voltava e pegava a Elane e levava para lá. Ou seja, a gente gastava 30 minutos para chegar aqui na igreja. Hoje, você nem precisa ter carro para chegar rápido. Se você tiver um Uber, você faz um chamado, né, com 5 minutinhos a gente chega aqui. E a gente ganhou tempo, olha, de 30 minutos a gente chega aqui com 5 minutos, né? Então, a nossa mente ela vive muito acelerada, nós somos governados também por nossas emoções. Por isso o tema de hoje, falando disso tudo, é como a gente pode recarregar nossas baterias. O descanso que fortalece a nossa fé. No decorrer dessa mensagem, nós vamos ver como Jesus cuidou do coração dos discípulos e como Ele pode cuidar do nosso coração também. Certo? Ele nos faz um convite, a gente vai ver que Jesus ele vai fazer vários convites durante a nossa leitura, né? E o principal é, coloque em ordem aquilo que ninguém vê. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Toda hora a gente vai ficar retornando nesse versículo, porque nós temos que colocar em ordem a nossa vida. Hoje pela manhã na escola dominical, o Ariilson estava falando de Ezequias, e aí eu lembro que ele falou assim, Deus falou assim para ele, põe em ordem sua casa. Põe em ordem o seu coração, é isso que nós temos que fazer. Então, como está a sua alma? Como está a sua mente? Tem um texto para projeção que eu mandei, tem como, Carol que está ali? Eu peguei 2 dados, 2 pesquisas, na verdade são 3, né? E ela vai falar como está, a gente está vivendo ultimamente, né? Isso, essa daí, ó. Dados do Ministério da Previdência Social registraram um aumento de 800%
Não é 8, não é 80, 800% nos afastamentos por burnout entre 2021 e 2025. Apenas no último ano, mais de 500 mil brasileiros foram afastados do trabalho devido a transtornos mentais associados ao estresse ocupacional. E aí tem um ranking, né, das profissões ou das ocupações que mais são estressantes. A começar com vendedores de comércio varejista. Tem alguém que trabalha no comércio? Aqui, não precisa ficar com medo de... Não precisa levantar a mão, tá? E aí, por que está em primeiro lugar? Porque eles têm uma pressão constante de fazer o quê? Eles vendem por metas, né? Você tem que atingir uma meta para você complementar o seu salário. A segunda profissão que mais estressante, que causa, né, transtornos mentais, são os profissionais de saúde. Enfermeiros, técnicos de laboratório. Por quê? É uma profissão extenuante, né? Privação de sono, escalas, né, assim, injustas. Ainda tem pessoas que trabalham em 2 empregos, 3 empregos. Eu tenho, por exemplo, uma prima minha que ela trabalha em 2 empregos. Ela sai de 2 escalas, ela sai de um e vai para o outro. Assim, para entrar numa estafa, né, para a pessoa pagar, dar um bug, é daqui para ali. Tá? E outra coisa, elas sofrem muito, porque elas estão em contato com pessoas que perdem. Ela está em contato com a pessoa e amanhã essa pessoa pode não estar ali mais, ela pode ter falecido. E querendo ou não, essas pessoas que estão em contato, né, as pessoas da área da saúde, acaba criando afinidade. Né? Uma pessoa que está muito tempo ali internada, a gente sabe, a gente vai visitar uma pessoa que está no hospital e a gente vê o carinho, como eles cuidam tão bem das pessoas. E isso aí é uma perda para eles também. E a terceira profissão, não podia faltar, é professor. Tá? Quem já passou por isso, levante a mão. Professor. Enfrenta uma rotina severa, marcada por sobrecarga de trabalho, principalmente extra classe. O que a gente traz de serviço da escola para resolver em casa. Claro, depois que a gente pega um tempo de experiência, a gente consegue resolver essas coisas. Mas isso aí deixa a gente bem abalado. As salas são numerosas. Eu lembro que há 2 anos atrás eu tinha tinha uma sala minha que tinha 52 alunos. E aí quando eu ia levar para o laboratório, imagina bem, eu dou aula de química, né? Dava aula de química que, como eu entrei na lista, né, eu pedi para sair. Eu lembro que eu chegava no laboratório e a regra do laboratório é o seguinte, no máximo 20 pessoas. Imagina bem um laboratório de química, com vários reagentes, várias vidrarias, e você ali com 52 alunos ali dentro. E aí um vai lá, começa a lamber um produto que é branco lá, que ele não sabe o que é. Você fica com medo deles quebrar, fica com medo de estourar o laboratório. E outra coisa é a desvalorização da profissão. Tá? Não é valorizado do jeito que merece. Pronto, desabafei. Beleza. Então são essas 3 profissões, né? Claro que tem outras, né? Então, talvez, um de vocês, assim como eu, possa fazer parte dessa lista, né? E Marcos 6, 31, voltando lá de novo para Marcos 6, 31 na parte B, Jesus ele faz um convite. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E aí eu pergunto, o que tem deixado você cansado? Tá? A gente vai aprender aqui que o descanso físico tem como a gente resolver. Tá? Mas o descanso mental, o descanso espiritual é mais complicado, tá? E aí o que levou os discípulos a estarem tão cansados a ponto de Jesus falar isso? Vinde aqui, vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouquinho. O que levou eles a essa sobrecarga? E aí eu convido você a ler Mateus 10, juntamente comigo, 10, do versículo 5 até o 11. Mateus 10, 5 até 11. Diz assim, a gente podia ler em Marcos, tá bom? Porque tem o mesmo contexto, só que aqui em Mateus está mais completo, tá bom? Tem uma outra visão. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos,
ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Então, a tarefa deles, olha o tanto de coisas que eles fizeram, por tantos lugares que eles passaram. E aqui, Jesus fala, por onde forem, preguem essa mensagem. Lembra que quando Jesus curava alguém, lembra da mulher de fluxo de sangue, ele fala assim, eu senti que de mim saiu poder, né? Saiu virtude. Normalmente era muito extenuante para Jesus quando ele curava, ficava horas e horas ali, né, andando por aqueles lugares. E agora ele divide os discípulos de 2 em 2. E aí a terra de Israel, ou a Terra Santa, ela é dividida em províncias ou territórios no primeiro século, né? E Mateus deixa registrado que eles deveriam começar pela casa de Israel. A casa de Israel é onde? São os judeus. E olha, como os judeus perseguiram os cristãos, tá? E principalmente a mensagem do Evangelho. Toda vez que Jesus estava pregando, um judeu, alguém se levantava, né, e tentava minar ali ir contrário àquilo que Jesus estava falando ou pregando. Nós vemos o tempo todo isso acontecendo no Novo Testamento. Os judeus se opondo à pregação da mensagem de Jesus. Israel, ela era dividida em 3 regiões. Galileia, Judeia e Samaria. Lembra de Atos? Atos 1, versículo 8. Diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E aí essas 3 regiões, Galileia, Judeia e Samaria, tinha várias cidades que a gente vai lendo, né, onde tem os milagres. Por exemplo, Galileia, temos Cafarnaum. Lembra o que aconteceu em Cafarnaum? Os amigos do paralítico descem ele pelo telhado. Isso aqui foi em Cafarnaum. Temos Nazaré, foi a cidade que Jesus cresceu, certo? Jesus de Nazaré, porque ele cresceu ali. Caná, onde foi feito o primeiro milagre, né, das bodas ali. Betsaida, da multiplicação dos pães, né, para mais de 5.000 pessoas. Corazim, Magdá, ou Magadã, que é a cidade de Maria Madalena, tá? Tiberíades, Genezaré, lembra do Gadareno também. Já na região da Judéia, por exemplo, tem Jerusalém, onde o paralítico, né, do tanque de Betesda, né, aconteceu aquele milagre. Tem Betânia, que é a cidade de Maria, de Marta e de Lázaro. Jericó, Efraim. Já na região de Samaria, temos a região de Tiro e Sidom. Decápolis, Deca, vem de 10, Polis, cidade, né? Então, Decápolis é uma região com 10 cidades gregas que tinham ali em Samaria. E tem também Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não é porque era Cesareia onde nasceu Filipe, mas era por causa de Herodes, que tinha esse nome, né, Filipe, que ele estava ali, era daquela região. Ele chamava de tetrarca. Tetra vem de 4, então cada tetrarca ele tomava conta de 4 regiões. Tá bom? Então, olha o tanto de lugar que 12 apóstolos eles tiveram que passar, por onde eles tiveram que ir. Eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados. E ainda mais pregando para quem? Para judeu. Né? Aqueles da casa de Israel. Então é fato que eles estavam realmente, né, cansados. A pergunta que vem à minha mente é, quanto tempo eles levaram para fazer, né, para percorrer toda essa região? Eu acredito que foi muito tempo. Tanto que fala, a gente viu no versículo 11, que fala para eles hospedarem em alguma casa, né, para eles ficarem ali. Então isso passou um bom tempo. Quando a gente lê, né, parece que foi rápido, né, que eles foram lá e voltaram no mesmo dia, mas não, foi uma coisa bem rápida. Por isso estavam sobrecarregados fisicamente, extenuante de andar tanta região, não tinha Uber, né, ou era a pé, provavelmente eles foram a pé, e eles estavam cansados também mentalmente. Então Jesus faz esse maravilhoso convite, venham comigo e descanse um pouco. Olha que Jesus ele está querendo participar do convite, ele faz parte, né? Ele não fala, vão lá e descanse um pouco, ele fala, não, venham comigo. Toda vez que Jesus está fazendo o convite, ele está fazendo parte também, né? A gente vai ver isso. Por isso, queridos, quando descansamos
Confessamos que Deus, Ele está sustentando o universo e as nossas vidas, até mesmo quando nós dormimos. Para nós, o descanso é uma expressão de confiança na providência divina. Até agora nós vimos, né, que Jesus ele está fazendo esse convite de descanso, né, para descansar. E nós precisamos de dizer não a essa pressão, né, que o mundo está pondo sobre nós, esse fardo pesado, esse jugo que a gente vai ver daqui a pouco. E essa pressão é para que a gente nunca pode parar, a gente tem que sempre estar produzindo, né? Tem sempre que ser eficiente, não é isso que o mundo cobra da gente? Um empregado, normalmente, quando eles voltaram, é engraçado que quando eles voltam ali, Jesus não fala assim, Pedro, faz um relatório aqui para mim, quantas pessoas você curou? Tiago, quantas pessoas você ressuscitou? Ele não fala isso. Normalmente, numa empresa é assim, né? Por exemplo, o Rômulo vai chegar hoje, não é que aqui é uma empresa, é uma igreja, né? Mas Rômulo ele vai chegar, mas o Arthur e Ronaldo, e normalmente, semana que vem, com certeza, eles vão falar, né, como é que foi lá e tal, eles vão passar um mini relatório para a gente. Mas, normalmente, uma empresa, ela cobra isso dos empregados. Por exemplo, eu estava falando de professor. Normalmente, o professor ele tem um bônus, que a gente chama de bônus de desempenho. Então, tudo que a gente faz fica registrado lá. Jesus não está cobrando isso, nada. Ele não quer saber o que você fez. Ele quer saber se eles estão cansados e ele quer dar esse refrigério para eles. Tá? Então, ele não está cobrando nada deles. Então, agora vamos voltar para Marcos 6:31. Vamos lá de novo? Marcos 6:31. Ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque era muito os que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Olha que situação, não tinham tempo nem para comer. Tem um escritor renomado chamado Charles Swindoll. Ele escreveu um livro que em traduções livres é Fraturas por Estresse. Não sei se alguém conhece esse livro. Carol, você pode botar, por favor? Eu acho que eu botei a capa do livro no slide. Tem ele já traduzido, eu acho que ele está com outro nome. Isso, está aqui, ó. Então, o que esse escritor ele fala? Esse livro ele faz uma analogia. Deixa eu só botar minha colinha aqui. Esse livro ele faz uma analogia de pequenas fraturas ósseas causadas por sobrecarga. Ele usa isso para ilustrar como as pressões diárias, a correria e as crises da vida afetam a saúde mental, emocional e espiritual nossa. E esse livro ele oferece princípios práticos baseados na fé cristã para lidar com o esgotamento. E aí o autor ele fala o seguinte, ele conta que ele entrou em uma rotina tão frenética que quase não tinha tempo nem para comer, não tinha tempo para nada. E aí ele relata no livro que em vez de mastigar a comida, ele engasgava. Às vezes alguém já passou por isso, esse tipo elevado de estresse. Você vai comer a comida, o cara está tão apavorado que ele tem que voltar para fazer alguma coisa que ele engasgava, não conseguia comer direito. E aí, ficava irritado com a esposa, ficava irritado com os filhos, ficava irritado com o cachorro. E aí, o que acontece? Eu estou falando muito e aí, né? Elane falou, não fala e aí. Não fala né? Desculpa, não fala né. Quando a gente fala muito né e aí é porque a gente está nervoso. Então ele confessa, aí a ficha dele cai. A ficha, né? Outra coisa, né? Orelhão, eu não falei de orelhão, né? A ficha cai. Ele viu que tinha algo de errado. Um dia ele estava sentado na mesa, comendo com a família dele, e a filhinha dele fala assim, papai, eu posso te contar alguma coisa? Mas é rapidinho, eu prometo que eu vou ser rapidinho, tá, papai? Eu não vou te atrapalhar. Aí ele fala, filha, claro que você pode contar rapidinho. Se é importante para você, também é importante para mim. Beleza, aí ela falou, então, papai, maravilhosamente, olha o raciocínio dela. Tá bom, papai, eu conto devagar. Mas você promete que vai ouvir devagar? Caraca, olha que situação. E aí, né, ele cai a ficha, tem algo de errado. Porque hoje, quando nós recebemos uma mensagem de um irmão da igreja, qualquer coisa, o que a gente faz automaticamente no WhatsApp? A maioria das vezes, a gente bota na velocidade 2, 1,5, não é assim? A gente está tão corrido que a gente não consegue ouvir um áudio de uma pessoa, um amigo, desabafando com a gente no 1, a gente põe no 2. Há pouco tempo a gente adquiriu o YouTube Premium, e eu descobri que tem 3.0. Eu falei, gente, 3.0, quem consegue ouvir alguma coisa em 3.0? Não tem condições.
Isso mostra como nós estamos acelerados, como nós estamos vivendo nessa correria. Vamos ler Mateus 11, 28, 30? Porque Jesus ele continua nos convidando a descansar nele. Esse é um versículo muito conhecido. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Para quem já viu na televisão, no Globo Rural, ou já foi na roça, o jugo é chamado de cangaia, né? Normalmente é como se fosse um V que bota em 2 animais, né? E para quê? Para usar o arado, e esse animal ele não desvia do caminho. E normalmente o jugo ele ajuda também a dividir a tarefa, né? Porque os 2 animais eles conseguem andar na mesma direção. E Jesus fala: Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, ele quer dividir esse cargo, esse fardo com a gente, tá? E ele fala: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E o mais importante, né? Encontrareis descanso para vossas almas. Então, queridos, todos nós carregamos fardos espirituais. Todos nós estamos debaixo de algum tipo de jugo. O problema é, qual jugo você está embaixo? O jugo de Cristo ou o jugo do mundo? O jugo de Cristo, o fardo que ele traz para a gente é leve. E o mais importante, né? Ele nos ajuda a carregar. Ele está conosco nessa caminhada. E a gente vai ver que nem sempre a gente consegue descansar. A gente pode descansar, tirar um dia de descanso, mas segunda-feira, amanhã começa tudo de novo. A nossa rotina, ela começa de novo. Mas se a gente tiver Jesus na nossa companhia, tiver essa certeza na nossa mente que Ele está caminhando com a gente, assim como Ele fez com os discípulos, o fardo se torna mais leve. O fardo sempre vai ter, o jugo sempre vai ter, até a volta de Cristo, né? Então, em Jesus nós encontramos descanso para nossas almas. Então, como eu falei, há 2 tipos de descanso, o físico e o espiritual, ou da alma, né? O físico a gente sabe, né? Uma boa noite de sono, acordar mais tarde. Tem gente que prefere no domingo, né, acordar mais tarde um pouquinho e vir no culto da noite. Descansa, né? Chega amanhã a gente está renovado. Umas férias, né? Tirar férias no final do ano, ou na metade, igual agora, para quem trabalha na educação, teve férias. Mas o descanso espiritual, o descanso da alma, a gente só encontra em Jesus. Não tem condições. Só Ele que nos dá esse descanso. Então, a gente vai ver também que lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 3... Deus ele institui o repouso antes mesmo da queda do homem, lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 3. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Então Jesus ele está mostrando para a gente que, olha que interessante, ele termina todas as coisas e ele descansa no 7º dia. E sabe o que o homem fez logo no próximo dia? Descansou. Né? No primeiro dia fez ele, no próximo dia ele descansou. Isso aí mostra o quanto Deus estava preocupado, né, com essa, vamos dizer assim, essa questão mental. O descanso ele é fundamental. E o descanso ele é também uma mordomia, tá? Uma mordomia e obediência, uma forma gloriosa de adorar a Deus. Nós estamos aqui hoje descansando. Hoje é domingo, mas nós estamos aqui glorificando, cultuando a esse Deus. É uma forma de descanso. Olha bem, quando nós estamos aqui sentados, vocês estão sentados aí, eu também quando estou, a gente está... A nossa mente, eu espero que a nossa mente esteja ligado no que o senhor aqui da mensagem está falando, ou que o ministério de louvor está cantando. Muitas vezes, é claro, a gente senta aqui e só está o corpo, né? A nossa mente está lá fora, trabalhando, o que eu vou fazer amanhã, né? O que eu vou produzir e tal. E aí tem uma citação de João Calvino, que eu gosto muito, que ela fala assim,
O dia do descanso nos foi dado para que, livres de todas as outras ocupações, possamos aplicar as nossas mentes inteiramente a meditar na sabedoria, poder e bondade de Deus. Repetindo, o dia do descanso nos foi dado para que, livres de todas as outras ocupações, todas, possamos aplicar a nossa mente inteiramente a meditar na sabedoria, poder e bondade de Deus. Quantas vezes, né, o nosso corpo até vem para a igreja, como eu falei. E aí é legal ou não, né? Por exemplo, às vezes a gente chega em casa e fala assim, agora eu vou descansar, depois de um dia de trabalho. De repente você toma um banho, bebe uma água, bate um papo com os filhos ou com a esposa, deita na cama, vou dormir. Mas de repente a gente começa a fazer uma agenda mental, não é assim? Pelo menos eu, às vezes, sou assim. Amanhã é segunda-feira, aí eu deito na cama e fico assim. Bom, amanhã eu vou acordar às 5h30, vou fazer academia, depois eu vou tomar banho, depois eu vou trabalhar. Tem que fornecer isso aqui para fulano de tal, eu tenho que cumprir tal meta, fazer isso e aquilo. E a gente não descansa, porque... E aí o resultado, quando você acorda, a gente não dormiu bem, o corpo está cansado, a gente está irritado, rabugento. Durante o dia a gente não produz, porque se você não dorme, você descansa, você não produz bem, isso é fato. E aí começa a rotina, tudo de novo. E vai segunda, terça, a gente faz agenda para segunda, para terça, para o mês todo. Tá? Lucas 10, 41, 42. Diz assim. Essa história é bem conhecida. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Ou, contudo, poucas coisas são necessárias, né? Algumas traduções. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você já ouviu essa frase? O que seria dessa casa se não fosse eu? Quem aqui já ouviu? Eu já ouvi muito quando era criança, né? Às vezes eu escuto também lá em casa. O que seria dessa casa se não fosse eu, gente? Né? Tudo bagunçado. Ainda mais agora, com 3 filhos, né? Uma pequenininha que corre para lá, corre para cá. Parece que está ligado em 220 o dia todo, né? E eu assim, eu concordo com a minha mãe, concordo com a minha esposa. O que seria das nossas casas se não fosse as mulheres que a gente tem na nossa vida, né? Porque a gente não ia dar conta, não. Então, Marta, né? Talvez ela fez essa pergunta, né? O que seria dessa casa, Jesus, se não fosse eu? Olha a Maria, o que ela está fazendo, né? Então, por exemplo, isso não é diferente, né? Como eu falei lá em casa. Quem aqui gosta de lavar louças? Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Eu separei para vocês algumas frases que vão mudar a vida de vocês, eu garanto, tá? Pode pôr, Carol, por favor, as frases aí. Essa aqui, quem conhece? O pior cego é aquele que vê a louça na pia e não lava. A segunda. Podem ler? Eu não consigo ler, eu estou cego, gente. Só diz... E eu já lavei banheiro, eu prefiro lavar a louça. Dependendo do banheiro, ainda mais se tiver criança, melhor lavar a louça. A próxima, por favor. Essa aqui é clássica, né, Snoopy? Eu ia lavar a louça, mas vi o detergente concentrado e eu não quis interromper ele, né? Muito show. Acabou ou tem mais uma? Acabou? Beleza. Então, essas frases me lembram de uma coisa. Há pouco tempo atrás, a gente queria comprar uma lava-louça lá em casa. E aí a grana ainda está sempre curta. Aí a gente procurou no Marketplace. Vamos lá, no Facebook, olhamos, aí achamos uma lava-louça. Beleza. Poxa, um precinho estava legal, assim, 3 vezes menos o preço de uma nova, né? Fomos lá, compramos a máquina, ligamos ela, show de bola. E a máquina está funcionando, mas de repente... E aí é legal que a Isabela, minha filha, ela até deu um nome para a máquina, né? Marta. Essa é a Marta. Falei, muito legal, gente. Só que teve um dia, poucos dias atrás, a Marta, ela ouviu o convite de Jesus. E ela parou de lavar vasilha. Ou seja, voltamos à rotina de novo, né? Vamos lá, vamos lavar a vasilha. Como são muitas pessoas, a gente pode dividir a tarefa, né? E ajudar quem está ali em casa. Então, só para a gente descontrair um pouquinho, né? Pois é. Então, qual a boa parte você está deixando passar na sua vida?
Por exemplo, para o Charles Swindoll, que a gente viu aqui, a boa parte foi o convívio com a sua família, né? Ele estava deixando isso passar, não estava vivendo esse tempo, nem na hora da alimentação. Para Marta, a boa parte foi estar aos pés de Jesus, o seu Redentor. Isso aí estava passando batido para ela. Então é bom a gente pensar nisso. Qual a boa parte que eu estou deixando passar? Tá? Aí você fala assim, tá bom, daí eu entendi a mensagem. Mas se eu não fizer, quem vai fazer isso? Você fala tanto de descansar, né? Tem que descansar. Mas quem vai fazer? Se eu não trabalhar para os homens, né? Se eu não trabalhar, quem vai pôr o pão lá em casa? Se eu não perder noites de sono, né? Fazendo agenda de trabalho, correndo atrás de clientes, quem vai pôr o pão? Eu não sei, essa pergunta é difícil. Mas olha o que fala aqui. O que diz Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Deixa eu molhar o bico. Inútil será para vocês levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama, ou pois ele provê aos seus amados enquanto dormem. Então, enquanto a gente dorme, Deus está trabalhando. A nossa preocupação não vai fazer nada com o dia de amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente daqui de tarde, né? Eu sei, a gente tem que botar o pão, a gente tem que lavar as louças, mas ele fala que será inútil se Jesus não estiver ao nosso lado, né? Se é ele que provê, é ele que abre as portas, é ele que... Eu lembro muitas vezes que eu fazia hora extra, trabalhava dia de sábado, às vezes até domingo. E aí quando era segunda, eu falei, poxa, fiz hora extra, beleza, ganhei um trocado a mais. Aí quando era domingo, eu ia ligar o carro, a bateria estava estragada, eu tinha que comprar a bateria. Exatamente, o dinheiro que eu ganhei na hora extra foi para pagar a bateria do carro que estragou. Talvez é a providência de Deus, né? Mas, às vezes, essas coisas, você ser escravo do trabalho, você ser escravo dessas coisas, elas podem sugar a gente. Agostinho, não é o da grande família, o Agostinho de Hipona, ele diz para nós: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não descansar em ti. De novo, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não descansar em ti. Então precisamos descansar nesse Deus maravilhoso. Então, recapitulando, primeiro, Jesus ele convida a gente a descansar nele, correto? A gente viu aqui. Depois, ele fala que ele é o nosso provedor. Até enquanto a gente dorme, ele está provendo. E agora, para finalizar, o terceiro ponto, Deus ele quer pôr o nosso coração em ordem. Nós precisamos fazer isso. O descanso, ele reafirma que Deus quer pôr o nosso coração em ordem. Provérbios 4, 23. Carol, você pode pôr, por favor? A gente fala que... Eu coloquei aqui uma versão diferente. Vamos ler junto? Acima de tudo, Senhor Jesus, ensina-me a guardar o meu coração, pois ele depende toda a minha vida. Temos que pedir isso e temos que viver isso também. Às vezes é fácil falar as coisas, né? Mas viver é tão difícil, né? Pôr o coração em ordem. Descansar no Senhor. O descanso, como eu falei, ele é uma mordomia. E o que é mordomia? A gente fala muito em mordomia, né? O que é mordomia cristã? A gente fala mordomia, a gente lembra sempre do mordomo, né? Ali, Alfred, lembra do Batman lá, tem o mordomo. Responsabilidade que o Senhor nos deu para administrar e cuidar de algo que Ele nos confiou. Então, o descanso é uma responsabilidade, é uma mordomia que Ele confiou a gente. E às vezes a gente joga isso para o ralo, né? A gente não descansa no Senhor e a gente não aproveita essa mordomia maravilhosa. Olha que coisa boa, né? Descansar no Senhor. A Bíblia ensina que Deus deseja colocar o nosso coração em ordem. E nós precisamos desfrutar desse convite através dos meios de graça que Ele mesmo instituiu para a igreja. E quais são esses meios de graça? Por onde a gente começa? Eu separei aqui 5, né? Precisamos de cultivar o secreto. O Rômulo falou isso no primeiro domingo da série, né? Cultivar o secreto, ter um tempo a sós com Jesus em oração, buscar Ele, né? Se alimentar da palavra, incluir na nossa agenda a leitura, né, da Bíblia, a meditação, a escuta da Bíblia.
Isso é um instrumento principal pelo qual Deus revela a sua vontade e gera fé, e Ele instrui os nossos corações ao descanso. Segundo, aliás, precisamos mergulhar nessa palavra, precisamos mergulhar nisso. Depois ele fala que nós precisamos renovar a mente pela palavra. Romanos 12, versículo 1 e 2, diz: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala para que a gente tem que experimentar isso, como se fosse um vinho, como se fosse uma bebida, um alimento, né? Experimentar ele, né? Ele não fala, fazei prova de mim, né? Fazei prova de mim, veja que eu sou humilde, manso, né? Humilde e manso de coração. O quarto são os sacramentos. Domingo que vem nós teremos batismo. Quais são os sacramentos na nossa igreja? O batismo e a Santa Ceia do Senhor. Esses dois. E aí você me pergunta, como assim? Os sacramentos, eles podem, né? A gente pode descansar nisso? Sim, eles são sinais visíveis e tangíveis instituídos por Cristo para selar as promessas do Evangelho. Através do sacramento, nós renovamos a nossa fé na obra consumada na cruz. Ele traz renovo para a gente. Quando nós estamos aqui participando da ceia, Jesus fala, fazei disso, memória de mim, né? E nós não estamos juntos fazendo isso em comunhão uns com os outros, né? Eles partiam o pão de casa em casa, a gente toma o vinho junto, a gente come o pão junto. E isso aí faz parte desse sacramento. E por último, a disciplina na igreja. O que aprendemos domingo passado com o Jader. O Jader falou, né, de uma vida comunitária, como nós devemos viver em comunidade. Queridos, ninguém amadurece sozinho. Nós não temos condições de ficar em casa, ler a palavra sozinho, se a gente não tiver comunhão uns com os outros. Certo? Então, Jesus, ele ouve os discípulos, quando ele envia os discípulos ali de 2 em 2, exatamente ele está fazendo isso. Ele não enviou sozinho, ele enviou eles de 2 em 2, porque Eclesiastes 4, versículo 9, versículo 12, de 9 a 12, não sei se vocês lembram, vamos ler junto? Eclesiastes 4, de 9 a 2, diz assim: é melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Eu estou lendo na versão NVT, tá? Nova versão transformadora. O versículo 10 diz assim: se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Versículo 11. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazem para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda de 3 fios não se arrebenta facilmente. Eu gostei muito dessa versão, porque ele fala que você pode pôr mais um para te ajudar. Né? Normalmente eles usam muito esse versículo em casamento, né? Aí sempre tem que, a gente pensa assim, poxa, Jesus, tudo bem, Jesus está fazendo parte, mas ele está falando de uma vida comunitária. Quanto mais pessoas a gente tiver em comunhão, para a gente dividir o nosso fardo com ela também, dividir as nossas dores, né? Se abrir, isso é muito importante, a gente tirar um tempo para ouvir o outro, também ajudar, estar ali com ele, orando, né? Perguntar, como está sua mãe, como está fulano de tal, estava enfermo, né? E é tão legal quando a gente ora e a gente vê os nossos pedidos de oração sendo ouvidos, né? Pessoas sendo curadas, pessoas já andando por aí junto com a gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a dona Shirley aqui, né? Restaurada, né? Quanto tempo a gente orou aqui na segunda-feira, né? A Karine, de vez em quando, ela traz aqui o pedido de oração, né? Para aquela bebezinha, a gente ora, e quando Deus responde às nossas orações, nós ficamos muito felizes. Para isso, a gente precisa um do outro, tá? Então, vamos lá para a gente encerrar.
eu concluo com Marcos. Voltamos lá para Marcos, capítulo 6, versículo 32 ao 34. Vocês acham que eles tiveram descanso? Jesus fala assim, venham comigo, vamos ali descansar um pouquinho. Olha o que aconteceu. Então foram de barco em particular a um lugar deserto, mas muito os reconheceram e os viram partir. De modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, o descanso foi para o espaço, né? O descanso era mental. Amanhã é aquilo que eu falei, a gente pode descansar 1 hora, mas Jesus ele acalmou eles ali, né? Calma, vamos descansar um pouco. E aí Isaías 40, versículo 10 e o versículo 11 diz assim: o soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a recompensa dele com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. O versículo 28. Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Talvez a gente nunca viu uma águia voando aqui, né, porque a gente está no Brasil, mas um falcão, um urubu, já viu como eles voam? Normalmente eles pegam uma corrente de ar e eles não batem as asas. O que ele está falando é isso, vocês não precisam nem bater as asas. Né? Eu vou fazer vocês descansarem em mim. Nem esse esforço eles têm. Então, quero deixar 2 perguntinhas para a gente terminar. Onde está a sua segurança? Se você perdesse a sua capacidade de produzir hoje, você continuaria se sentindo amado por Deus e com o mesmo valor? Ou a sua identidade se desmoronaria? Palavra difícil. Eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas sem trabalhar, que eu tive que fazer uma pequena cirurgia. Cara, para a gente que é hiperativo e trabalha, isso foi terrível. Assim, né? Parece que, caramba, eu tenho que produzir. E a segunda pergunta é, o seu cansaço, ele é físico ou é da alma? Você tem corrido atrás de distrações como redes sociais, telas, para fugir da exaustão? Ou tem ido a um lugar deserto com Jesus para encontrar refrigério real? Aproveitar e chamar o pessoal do louvor, pode vir. Nós corremos atrás dessas coisas, achamos que elas vão, né? Quantas vezes a gente quer desabafar? Normalmente, as pessoas que são viciadas, elas procuram, que tem algum vício, por exemplo, em bebidas, drogas, elas procuram descanso, ou alívio, ou refrigério nessas coisas. Tá? Normalmente, quem tem um vício, quem é alcoólatra, normalmente enche a cara. Está com problema, vai lá e enche a cara. Tem pessoas que gostam de viajar. Vou me aliviar, já sei, vou viajar. Vai lá, procura o Kleber, faz um pacote com ele e viaja. Só que quando ele volta, né? Eu lembro muitas vezes a gente ia viajar, dependendo da viagem, a gente volta mais cansado do que tudo, né? Porque, o carro furou o pneu, você chegou, eu lembro de uma vez que saímos daqui e fomos lá para o festival de inverno, a gente gosta muito de música. Então nós fomos para o festival de inverno aqui em Domingos Martins. Quando chegamos ali no portal, não tinha nem como entrar, a fila de carro estava enorme. A gente ficou mais ou menos 1 hora ali agarrado, conseguimos chegar lá, não tinha lugar para estacionar, então a gente voltou e veio embora. Ou seja, fomos daqui lá e cadê o refrigério, cadê o descanso? E aí passou. Então o nosso descanso, como eu falei, precisamos descansar no Senhor.